como ganhar dinheiro. A maioria das perguntas que eu recebo são sobre dinheiro, sobre basicamente como é que se ganha dinheiro, como é que se sai da situação de dívida, essas coisas. Praticamente 90% das perguntas são sobre o assunto, a questão do dinheiro. Então nós faremos vários vídeos sobre dinheiro para procurar resolver a maior parte dessas dúvidas e ficar documentado para que todos tenham acesso a essa informação. A questão do dinheiro envolve, em primeiro lugar, a rejeição do dinheiro. Se houver alguma crença que rejeita a prosperidade, o crescer, o evoluir, o ganhar, prosperar, ser feliz, inconscientemente haverá uma sabotagem sempre que puder ocorrer uma prosperidade. Isso em qualquer área, mas no dinheiro é muito fácil de perceber isso. Então a primeira coisa que a pessoa deve vasculhar em si mesmo é algum sentimento de rejeição sobre a questão do dinheiro. A rejeição tipo filosófica, rejeição espiritual, rejeição religiosa, rejeição de qualquer tipo que seja, de qualquer coisa que tenha ouvido na infância, de que dinheiro é sujo, de que tem que trabalhar como um burro para ganhar, que nasceu pobre e vai morrer pobre, e assim por diante. Ou que ouviu na infância que era uma batalha para ganhar alguma coisa, para sobreviver, e assim por diante. Então, esse tipo de situação vai se estendendo geração após geração e passa de pai para filho, para neto, para bisneto e assim por diante, e a crença se mantém inalterada e os problemas também. Então, é muito importante que a pessoa sinta os sentimentos que ela tem em relação a isso. Quando ela vê alguém próspero, ou sabe de alguém próspero, qual é a reação que ela tem em termos de sentimento? Ela fica feliz com a prosperidade alheia? Ou sente inveja? Ou sente raiva? Ou, é indiferente? Não está nem aí para se ganha, se não ganha. Como é que pode criar uma situação de ganho, de prosperidade, se a pessoa tem sentimentos negativos em relação ao dinheiro? E você sabe, quando existe problema de dinheiro, tudo ou mais fica relegado ao segundo plano. Então, como que pode haver evolução espiritual se tem problema de sobrevivência pessoal? No primeiro e segundo degrau de Maslow parados, como que a pessoa pode progredir? Então tudo praticamente fica na dependência da solução desse problema que parece insuperável, ainda mais considerando a história desse planeta. Resolvendo essa questão da rejeição ao dinheiro, e você percebe isso quando alguém te convida para fazer um novo trabalho, num sábado, num domingo, num feriado, qual é o sentimento que isso gera na pessoa?
sempre que houver um desconforto, um sair da zona de conforto para trabalhar a mais, é um mau sinal. É um sinal de que, na verdade, lá no fundo existe uma rejeição a progredir. Qualquer coisa em relação ao trabalho que seja igual ao que eu estou falando sobre dinheiro, também implica na autossabotagem. Qualquer rejeição ao trabalho sabotará o crescimento em todas as áreas. Então, se o trabalho é visto como uma maldição, como uma coisa horrível, uma coisa que gera desconforto, dor, tristeza, etc., como que pode haver progresso? Então vocês veem que a coisa é muito sutil. Não é só sobre o dinheiro. Que se você perguntar para todos os 7 bilhões de pessoas do planeta Terra se eles gostam de dinheiro, eles falarão que sim. E, no entanto, vocês veem a situação que é no planeta inteiro. Então, se as pessoas gostam tanto de dinheiro assim, e a situação é essa, tem algo muito errado na forma de abordar isso, né? E é aí que entra a questão do trabalho. Porque sem trabalho não existe forma de ganhar dinheiro. É claro que pode-se ganhar dinheiro de outras formas, mas essas outras formas gerarão karma. Isso trará sérias consequências no futuro. Então, tudo que gerará esse tipo de situação tem que ser evitado. Para ganhar dinheiro não há necessidade de nada fora do normal, fora de trabalhar sem prejudicar ninguém. Isso pode parecer uma coisa milagrosa. Como que se pode ganhar dinheiro sem lesar ninguém, sem manipular, sem prejudicar, sem ser uma coisa de poder, de domínio, de território, de cérebro reptiliano? É aí que entra o trabalho de John Nash, Nobel de Economia de 94. O que ele provou? Que a cooperação é a melhor forma de coexistência entre os seres humanos. Cooperando, todos ganham. Bom, mas eu já sei que esta é uma abordagem muito esotérica para a consciência que existe hoje no planeta. A consciência de hoje é a da competição pura e simples. E hoje nós vamos falar dessa parte da competição. Como é que se ganha? Quer competir? Não tem problema nenhum, dá para ganhar mesmo assim. Agora, para competir é necessário que a pessoa, como eu disse antes, ela não tenha nenhuma rejeição a ganhar, a progredir. Senão ela já sabota isso inicialmente. Para competir é preciso gostar de trabalhar. Porque não há meio de se ganhar sem fazer esforço. Seja um pouco, ou mais, ou muito mais, aí dependerá dos valores que a pessoa definir como objetivo. Mas esforço, trabalho tem que acontecer. E trabalho em física é quando você põe uma energia trabalhando, fazendo alguma coisa. Isso é a definição de trabalho, quando você põe energia em movimento.
Se não houver resistência a ganhar dinheiro, vontade de trabalhar, está tudo certo, não tem nada contra o trabalho, nem vai ficar olhando o relógio, nem que dia é, nem se chove, se está calor, se está frio, está tudo ok. Então, a segunda parte é a questão da escala. Se você vende um horário X, o seu horário de trabalho, então você vende 8 horas de trabalho, você vai ganhar pelas 8 horas de trabalho. Não tem como você ganhar 16 horas de trabalho se você vende o horário de 8 horas. Então, daí se tira a seguinte situação. Trabalhos que dependem de mão de obra horária, é lógico que terão um valor muito mais limitado do que um trabalho que tem escala. O que é um trabalho que tem escala? É um escritor, ele escreve o livro, e o livro pode ser vendido para um número praticamente infinito de pessoas. Está lá disponível, quem quiser. Então ele tem escala. Ele não está trabalhando para uma pessoa, nem está trabalhando 8 horas por dia. Enquanto ele dorme, o livro está sendo vendido. Cinema. Qualquer atividade que gere consumo que não depende do horário de trabalho dele, quer dizer, ele está produzindo 24 horas por dia, independentemente dele estar fisicamente trabalhando ou não. Isso é o que se chama ter escala no trabalho. Quem quer ganhar a mais, inevitavelmente tem que se decidir por um trabalho de escala, fazer um trabalho de escala. Então, quando se pergunta como é que eu posso aumentar, como é que eu posso ganhar dinheiro no trabalho que eu estou com o salário X, como é que eu vou dobrar isso? É praticamente impossível. Então, essa questão do dinheiro é uma questão muito racional. Existem duas formas de enxergar a vida. Você joga o jogo do mundo, isto é, você aceita o mundo do jeito que ele é e quer participar do jeito que ele é. Ou você solta o mundo. São as duas filosofias básicas da existência, em qualquer termo, mas principalmente econômico. E isso tem enormes consequências. Se você optou por uma filosofia de vida dessa, ou optou por outra filosofia de vida. Enormes consequências. Nós estamos falando hoje da pessoa que quer participar do mundo. Então ela quer estar dentro do mundo. É diferente de estar no mundo e não ser do mundo, como eu já expliquei em outros vídeos. Estar, mas não ser. Esse é o soltar. Hoje ficaremos no estou no mundo, quero ficar no mundo, estou satisfeito no mundo, etc. Então, falando popularmente, jogar o jogo do mundo. Bom, o jogo do mundo é o jogo da competição. Quando isto mudar, será outra história. Mas até lá, muita água ainda passará por baixo da ponte. Muito bem. Então você tem que competir com os outros 7 bilhões. Se fizer um trabalho de venda de horário, já sabe que isso tem uma limitação de mercado, digamos assim. É o desemprego, né? Emprego, desemprego,
Então, quanto mais mão de obra estiver disponível, menos ela vale. A lei da oferta e da procura. Então, se tiver muita gente na sua profissão, o seu trabalho vale muito menos. Se tiver pouca gente, vale mais. Se por alguma outra razão o seu trabalho está, o valor, o salário está definido por alguma lei, evidentemente que não há possibilidade de mudar isto. Então, como é que se sai dessa situação para se ganhar dinheiro? Porque é uma questão absolutamente racional. Se você tem um trabalho que ganha um salário definido pelo mercado ou definido por uma lei, é praticamente impossível modificar essa situação. A não ser que você tenha uma promoção. Então, mas isso já depende de outros fatores. Muitos fatores. E depende também dos demais, porque é uma competição. Então fica muito complicado querer ganhar mais dinheiro dentro de uma situação dessa. O que a pessoa tem que fazer? Criar uma alternativa de ganho. Ela pode fazer algo paralelamente, continua no trabalho, mas faz algo paralelo, cria um produto, cria um novo serviço, ou faz algo que já exista, produtos e serviços, e comercializa isso. E divulga isso. Ponto. Isto é uma coisa, em termos macro, muito simples. Não precisa grandes filosofias para se definir que se eu tenho um salário que eu estou preso naquele valor, eu tenho que criar uma outra coisa. No futuro, a maioria das pessoas terão profissões que ainda sequer existem. Logo aparecerão novas profissões. Quanto mais a comunicação eletrônica avança, mais profissões que não existiam há poucos anos atrás aparecerão. Então, o que depende? Depende da capacidade criativa, da imaginação da pessoa, de deixar fluir a intuição, né? Sentir a intuição. Bom, e aí vem, logicamente, aquela velha questão que é preciso algum grau de contato direto com o todo, que facilita muito receber a intuição e ouvir e sentir a intuição, né? Se a pessoa fala, eu não sinto nada, eu não percebo nada, aí ela fechou as portas para receber a informação. A informação está acontecendo o tempo todo. Não tem um segundo do dia em que a intuição não esteja recebendo a informação que a pessoa precisa para tudo que ela fará na vida. Então, criatividade não é uma coisa que poucas pessoas têm. Todas as pessoas têm um canal de intuição aberto. Porém, se as crenças que ela tem impedem que ela sinta isso, ou ela sabote a intuição que está recebendo, aí a pessoa pensa que não tem intuição, ou pensa que aquilo está paralisado, ou que isso é só coisa de artistas, coisas dos roteiristas de filmes e etc. Não é nada disso. Qualquer pessoa tem intuição o tempo todo. Então, se ela parar, aquietar a mente um pouquinho, cortar os estímulos externos, voltar-se para dentro um pouco,
Isso quando está tomando banho normalmente acontece, porque a pessoa foca numa coisa só, e aí tem as ideias. Mas o tempo todo essa ideia vem. Bastaria só parar com o palavreado interno, os 70 mil pensamentos que ficam pululando na mente por dia. Se sossegar um pouquinho isso, verá um influxo contínuo de informação chegando. Novos produtos, novos serviços. Num planeta com esse grau de carência material que existe e com os recursos que o planeta tem, é apenas uma questão de transformar os recursos de todos os tipos em produtos e serviços. Isto é, por trabalho, pegar o recurso, pôr um trabalho em cima dele, gerar um produto ou um serviço. A questão não é essa. Não falta recurso. A questão é o que acontece quando o progresso começa a surgir. Uma pessoa tem um número enorme de seguidores numa das redes sociais. O que fez essa pessoa? Num Natal passado, comentou na rede que a amiga dele, fulano de tal, fazia um panetone maravilhoso. E provavelmente ele deu o e-mail ou o telefone dela na rede. E o que aconteceu? Ela recebeu 5 mil pedidos de panetone. 5 mil pedidos. Numa simples colocação dele, a amiga fazia panetone maravilhoso. E aí? O que aconteceu? Produziu-se os 5 mil panetones? Não. Então essa situação é muito comum. Enquanto o progresso é pequeno, você inventa um produto novo e divulga e aquilo começa a ser vendido. Uma roupa nova, diferente. E você tem aí uns 30 pedidos por dia. 20, 30. Isto é, você tem um pedido confortável. Com esse número, tranquilamente dá para você continuar com a sua vida normal, confortável, faz aquilo lá, vende, está tudo certo. Porém, existe uma questão na natureza. O crescimento é uma coisa contínua, continuamente cresce ou decresce. Estabilidade não existe na natureza, em nada. Então, a teoria do caos, ela garante que ou há progresso ou há decadência. O tempo todo. Então, quando a pessoa recebe 30 pedidos, ela está feliz da vida, mas aí chegam 40 pedidos, 50 pedidos, 80 pedidos. O que acontece? Normalmente, isso paralisa. Você vê a coisa evoluindo. Precisava de uma ideia, recebeu a ideia, um produto X, começa a fazer, o sucesso é imediato, os pedidos crescem sem parar,
porque uma pessoa fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. Então a coisa evolui e chega uma hora que a pessoa tem que, mas é uma hora logo, que a pessoa tem que definir se ela quer crescer mesmo ou não. Porque é inevitável que o número de pedidos aumente. Isto é o normal. Se a pessoa está trabalhando, produziu bem, o trabalho é bom, está divulgando corretamente, como que não haverá pedido? E aí os pedidos aumentam. Cada vez mais. Então, em um mês ou dois, a pessoa já saiu da zona de conforto. E a família já saiu da zona de conforto. Porque nesse ponto da história, a família inteira já está trabalhando para produzir aquele produto que está sendo pedido e novos pedidos. E aí já aparecem pessoas que querem representar o produto e também querem vender para ganhar uma comissão. E a produção? Se daqui a pouco eu tenho quantas pessoas revendendo o produto e o departamento de produção, como é que faz? E essa produção, no início, geralmente é a família que está produzindo isso, mas só que não imaginava que a coisa ia tomar uma dinâmica e iria vender muito. E aí surge a tentação da sabotagem, de puxar o freio e parar tudo porque está crescendo sem parar. Quando se tem essa situação, qual é a conclusão que se pode chegar? Que realmente, no fundo, a pessoa não quer progredir. Que não existe outra forma disto acontecer. O número de pedidos, seja um produto físico, seja um serviço, crescerá sem parar. Se for em escala, crescerá exponencialmente. Não há forma de deter o crescimento. Eu só quero vender 10 produtos. Isso não existe. Esses 10 produtos terão um dia, uma semana, mas aí alguém já falou para alguém que falou para alguém. Isso virará centenas de pedidos. Os grandes fabricantes de qualquer coisa, todos eles passaram por uma situação idêntica a essa. A pessoa produzia individualmente até o limite da produção dela. Quando chegou nesse limite, que seriam, vamos supor, 16 horas por dia, 30 dias por mês, o que ela teve que decidir? Organizar isso ou, no final das contas, tentar segurar o que iria fazer com que o trabalho desaparecesse, o produto perdesse mercado. Porque quando você lança uma coisa, é só questão de tempo que aparece um outro fazendo algo parecido para competir. Lembra? 7 bilhões competindo. Então, você inventou uma coisa, logo aparece alguém competindo com aquilo ali. Seja o que for, é inevitável. Se você inventou e divulgou, você pode esperar que num instante já tem alguém fazendo uma cópia daquilo. O que você faz? Você tem que continuar, você tem que inovar, você tem que produzir. Senão, o outro que está competindo, ele toma o seu mercado. É assim que funciona. Isso é o estar no mundo. Isso é fazer parte do mundo. Isso é jogar o jogo do mundo. É assim que funciona. N competidores querendo tomar o mercado que você tem. Você quer produzir só 10 por semana? Não vai dar. Infelizmente, não tem jeito. Porque tem alguém que quer tomar esses 10
que você só quer 10 por semana, alguém vai aparecer e quer tomar os seus 10. Porque embora ele já esteja produzindo 150, mas ele quer mais os 10. Porque ele quer 200, 500, 1000, o que for. Não tem limite. Ninguém pensará, praticamente, do jeito que uma pessoa pode estar pensando: vou fazer 10 e fico satisfeito com a minha produção de 10. Para o resto da vida eu só quero ficar produzindo 10 e na zona de conforto, sem maiores problemas. Aumentou em X reais o meu ganho e eu estou satisfeitíssimo com isso e está tudo certo, e agora eu posso ficar na zona de conforto um pouco acima com o que eu estou ganhando a mais. Isso não durará muito tempo, infelizmente. É a verdade nua e crua num planeta de competição. Por quê? Vocês já sabem. Qual é o limite do que se quer ganhar? Não tem limite. Não tem limite. Basta você ver as notícias, acompanhar a história do planeta em todas as áreas. Você verá que o que manda é a competição. E nunca é suficiente. Você já sabe disso. Se você tem um pneu desse tamanho, o vizinho compra um pneu desse tamanho. Aí você olha o pneu dele desse tamanho e você compra um pneu desse tamanho. E isso vale para o carro, vale para os barcos, vale para as casas, vale para tudo. Tudo. E todos também pensando da mesma maneira. Então o jogo é esse. 24 horas por dia. Então aquele que senta em cima da coroa de louros, amassa a coroa. Então, já sei. Agora há o questionamento: então eu tenho que trabalhar sem parar. Tem que trabalhar sem parar. Havia uma pessoa que tinha uma transportadora. Essa pessoa tinha centenas de caminhões. O negócio indo muito bem, está tudo certo, está crescendo. Bom, chegado a uma determinada idade, a pessoa começa a pensar em aposentadoria. E não era muita idade, mas surgiu a ideia na cabeça dessa pessoa e ele começou a elaborar que precisava diminuir o trabalho, a carga de trabalho que ele tinha. E quando a pessoa pensa e sente isso, ela começa a puxar o freio sutilmente. Ela nem percebe que está fazendo isso, mas só o fato dela emanar uma onda contra o crescimento, ou já está bom, né? Já está bom. O que aconteceu? O faturamento começou a diminuir, perdeu alguns clientes, as despesas fixas, começou a vender um caminhão aqui, outro caminhão ali, outro caminhão ali. Então vai vendendo, né? O capital é grande, então queima um caminhão ou 2 caminhões por mês, né? Paga as despesas e vai em frente. No mês seguinte queima mais um caminhão, e depois outro, e assim vai. Bom, fazendo um cálculo nesta situação específica, chegou-se à seguinte conclusão: em 5 anos não haveria mais caminhão algum. Em 5 anos essa pessoa queimaria todos os caminhões se ele continuasse emanando que ele queria diminuir o trabalho. O trabalho dele, fisicamente, mentalmente, horário. Quando ele percebeu esse número, que em 5 anos acabaria o capital, e que ele ainda teria
muito tempo de vida, porque essa história surgiu numa idade ainda no auge da capacidade de trabalho, quer dizer, ainda teria muitos anos de vida após perder tudo, simplesmente porque começou a emanar que não queria mais trabalhar. Quando ele percebeu isso, aí ele tomou um susto e resolveu reverter a emanação dele. Resolveu voltar a trabalhar, porque sentiu o perigo que isso representava. Resultado? Em pouco tempo começaram a aparecer novos clientes, novos territórios, aumentaram o número de caminhões e continua assim até hoje, crescendo. E aí está feliz da vida, porque voltou a crescer. E esqueceu aquela história de que ele tinha que parar de trabalhar. Então, ou se recusa, ou a pessoa começa a recusar o trabalho que terá com a produção para ter crescimento, ou aquele que tem começa a puxar o freio porque acha que já está bom. No universo não existe nunca esse termo, está bom. Nunca está bom. Nunca chegou na perfeição. Nunca é suficiente. Tem que fazer mais, estudar mais, trabalhar mais, ajudar mais e assim por diante. Essa é a regra, é como funciona o universo. Pois é. Eu sei que pode ter muita gente que acha que isso é muito desconfortável. Esse universo é muito difícil de viver nele. Porque tinha que ser uma coisa mais estável, né? Sem grandes modificações, para ficar confortável o resto da eternidade. Pois é, só que quando está confortável não tem crescimento em todas as áreas. Não precisa ser desconfortável para ter crescimento. Se a pessoa tomar a iniciativa de ela mesma se pôr desconfortável, isto é, ela sair da zona de conforto continuamente, ela mesma se impõe isso. Não precisa ter uma tragédia, um tsunami, um terremoto, uma guerra, uma revolução, uma catástrofe. Não precisa nada disso. Porque quando tem isso, aí tem crescimento. É lógico. Né? Aí a pessoa usa o máximo da sua capacidade. Usa todos os recursos. Aí a inventividade é gigantesca. Vocês veem as descobertas científicas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a humanidade se vê num aperto, né, aí ela foca os recursos e N inventos foram produzidos e implantados e comercializados depois da guerra. Precisa ser desse jeito? Com esse grau de sofrimento? Não há necessidade disso. Basta que a pessoa, ela mesma, saia da zona de conforto. Ela vendeu 30, então ela se prepara para vender 60. Se organizou 60, aí vende 100. Vendeu, já está preparada para os 200. Depois 500, depois 5.000 e assim por diante. Não tem outro jeito de ser no universo. Não é no planeta Terra. Isso acontece em qualquer lugar. Isso é uma regra universal. Ou cresce ou decresce. Não tem zona de conforto estável para ficar. E se vocês fizerem, né, quem está tendo dificuldade
Quem sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, lembra? Zona de conforto. Sobe, chegou num patamar X, seja o número de clientes, seja um salário, seja uma receita X, perde. Acontece de tudo para perder, né? Fica doente, bate o carro, acontece N coisas, acidentes, né? Que a pessoa não tem controle nenhum, mas perdeu tudo. Aí ela começa de novo. Aí ela cresce, encostou na barreira da zona de conforto, outra coisa acontece, ela decai. E faz assim, um padrão a vida inteira. Por que não passa desse nível? Por que não passa? Porque esse nível aqui são os 30 produtos por semana. São os 30 pedidos por semana. Quando bate nos 30 pedidos, começa a tensionar. Por quê? Porque aquilo ali exigirá mais. Não é necessário que a pessoa ela vai ter que trabalhar fisicamente para fazer os 60, fazia 30, agora 60. Não, é óbvio. Ela tem que organizar isso, ela tem que pôr gente na produção, ela tem que terceirizar, ela tem que arrumar uma forma de produzir isso mais. Porque os pedidos estão chegando. Muito bem. Então ela arruma pessoas para produzir. O que acontece nesse caso? Ela tem que gerir essas pessoas. Então, em vez de comandar uma pessoa na família, ou 2, 3, que estão ajudando a fazer, aí ela tem 10 produzindo. Ela tem que gerir os 10. Então, isso só na produção. Mas é preciso comprar os insumos, quer dizer, comprar o material para ser produzido, vai trabalhar o material, gerar o produto. Então é preciso abastecer isso, controle do estoque disso. Aí vem a questão da cobrança, entrada, saída. É inevitável. A cada patamar que se subir, o grau de complexidade do gerenciamento disso aumenta. E aí mora o perigo também da autossabotagem. Porque está indo muito bem na produção. Mas o departamento de vendas começou a fraquejar porque muita venda. Está dando muito trabalho isso. Começam a tirar o pé do acelerador. E o pessoal do controle, e o pessoal da contabilidade, e o pessoal da entrega, e assim por diante. Percebem? Uma empresa familiar que faça 30 produtos por semana, em questão de meses, se o trabalho for feito direito, se a divulgação for feita direito, em meses, isto tem que virar uma empresa, pequena ainda, mas uma empresa tem pequena na prática. Ela tem todos os departamentos de uma gigantesca multinacional com centenas de milhares de funcionários. A estrutura organizacional é a mesma. Seja uma coisa desse tamanho ou uma coisa imensa. É só questão de escala. Quantas pessoas tem cuidando da distribuição, da entrega dos produtos? Tem 2. Numa empresa vai ter quanto? Milhares. Mas aqui tem que ter esses 2. E tem que ser administrado isso. Então quem começou a história de fazer os 30 por semana, num instante passa a ter que administrar pessoas. Lógico, isso pode ser delegado. Você pode contratar pessoas que controlarão as pessoas, que administrarão as pessoas, mas você vai ter que administrar quem está administrando os outros. Isso vai virar uma diretoria. Logo, aí isso vai dar mais trabalho ainda. Vai. Porque além de ter que produzir, entregar, controlar, cobrar, ainda tem que gerir essas pessoas todas. Qual o nome que se dá para a pessoa que faz isso? É um empresário, ou um executivo.
Essa é a função dele. Isso é ganhar dinheiro. Esses ganham dinheiro. São os que ganham. Inevitavelmente chegará nessa situação mais cedo ou mais tarde. Mas eu tenho visto isso acontecer rapidamente. Porque quando se divulga corretamente, o progresso é exponencial. Antigamente isso era muito difícil de fazer. Muito difícil. Após o advento da internet, o mundo mudou completamente. É uma nova era. A nova era. Que ainda, essa nova era, essa ficha ainda não caiu para muita gente no planeta. Mas está caindo. O poder de comunicação com essas novas ferramentas é absolutamente infinito. É do tamanho do planeta. Qual o número potencial de consumidores para o seu produto? 7 bilhões. Então, nós estamos falando de 30 por semana. Toda a questão está na divulgação. Não é questão de produzir, não é questão de inventar, porque isso já está caindo de graça na cabeça da pessoa pela intuição, certo? Toda a informação está vindo. Existem milhares e milhares e milhares de livros de tudo quanto é área de administração. Não falta informação. Então, inventar uma coisa não é problema. Novos produtos, novos serviços, etc, etc. Isso não é problema. O problema está na resistência a divulgar corretamente. Porque a pessoa sabe que se ela divulgar corretamente, ela vende. E venda significa produzir e entregar. Então onde que ela sabota? Ela sabota na divulgação. É óbvio que ela vai falar que está produzindo, está fazendo todo o esforço que é necessário para produzir os 30 produtos por semana. E aí quando se fala, então agora divulgar. É aí que o freio é puxado. Porque a pessoa sabe da história dos 5.000 panetones. Um único comentário de passagem. E não foi propaganda que a pessoa fez. Ele não foi contratado para vender panetone. Não passou pela cabeça dele vender os panetones da amiga dele. Nada. Ele só falou porque ele gostou do panetone. Quando ele gostou, ele comentou na rede social dele. Como se comenta de tudo. E ele comentou que comeu um panetone maravilhoso da amiga dele. E isso deu 5.000 pedidos. Você não precisa conhecer uma pessoa que tem um número gigantesco de seguidores numa rede social. Não precisa. O sistema é aberto, a rede é aberta. Basta fazer o trabalho direito de divulgação. Não precisa, claro, se você tiver um amigo que se disponha a comentar que o seu produto é maravilhoso, você terá os 5.000 pedidos de panetone com certeza absoluta. Mas antes de fazer isso, então pensa bem. Antes do seu amigo falar do seu produto, se prepara para produzir os 5.000 panetones. Porque esse é o dilema. A pessoa produz 30.
E ela quer ficar nos 30. Ela não quer passar para 200, para 500, para 5.000. Todo o dilema é esse. Pensa-se que não existem oportunidades. É o contrário. Em qualquer lugar, as oportunidades estão prontas. Produz uma coisa e veja o que acontece. Põe à venda. Qualquer coisa. Faz um bolo, por exemplo. Um bolo. E sai vendendo na rua o bolo. E veja o que acontece. Se por um acaso você parar num ponto de ônibus final, onde os ônibus ficam enfileirados lá, aguardando o horário deles andarem, com motoristas e cobradores, passa lá e oferece o bolo para eles. E veja o que vai acontecer. Pedidos de bolo. Tudo que se fizer tem demanda num planeta igual a este. Tudo que se fizer direito. Atenção para a palavrinha direito. Tem que ser bem feito, perfeição, prazo, entrega, trabalhar direito, em suma. Mas qualquer coisa que se produzir resolverá o problema de ganhar dinheiro. Mas você sabe, essa não é a questão. Porque eu tenho visto isto seguidamente. Eu estou batendo nessa tecla porque eu tenho visto isso sem parar. A pessoa recebe uma ideia e para implantar aquilo, problemas, e mais problemas, e mais problemas. E dilata o tempo, e dilata. E quando produz os 30 depois, né? Produz os 30, aí daquilo, em 2 meses você acha que aquilo passou para 200, não, aí está tendo uma crise existencial familiar. Porque todo mundo está tendo que trabalhar. E está chegando mais produção. E aí o negócio empaca. Aí começa a não ter pedidos. Nossa, essa semana não chegou pedido nenhum. E nas semanas anteriores chegava pedido sem parar. Foi só começar a ter um certo nível de atrito dentro das pessoas daquela família que produzem aquilo, um leve atrito entre os familiares, para surgir uma semana que não teve pedido nenhum. E as pessoas se questionam, por que será que não teve pedido essa semana? Acontecendo alguma coisa errada. Pois é. Onde será que está o erro? O erro, é lógico, está na intenção das pessoas. Porque o que move tudo no universo é a intenção da pessoa. Se ela deseja ter o crescimento, se ela deseja ganhar. Vocês já não perceberam que existem pessoas, né? E isso é o motivo dos comentários que ficam avaliando, mas como que essa pessoa cresce, né? Ele não tem nenhum grau de espiritualidade, não está nem um pouco preocupado com o lado espiritual, com nada disso, dessas coisas esotéricas, metafísicas, etc. E, no entanto, ele cresce. Por que será? Aí tem a inveja daquele sujeito que está crescendo. E aí tem muitas
classificações, começam a falar, não, mas o sujeito é do mal, e está crescendo, como que pode um negócio desse no universo, né? Etc. Vamos pegar os casos que não são do mal. É um neutro. Ele não está nem um pouco preocupado com onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, certo? Nem passa pela cabeça dele, ele está focado no aqui e agora, nasceu, cresceu, abriu os olhos, como funciona esse negócio aqui, funciona assim, 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 é a competição, é isso, vou jogar o jogo, e sai trabalhando e joga o jogo. Sem prejudicar ninguém, só está jogando o jogo. Mercado, competir. E ele cresce, e ganha, e novos negócios, e cresce cada vez mais. Como pode? Pode, porque é a intenção desta pessoa. O universo é movido pela intenção. Então, se ele está alegre, está feliz, está produzindo, vendendo, etc., sem prejudicar ninguém, ele cresce. E pode ter um negócio gigantesco, seja comercial, seja indústria, seja lá o que for, pode ser imenso, só dependendo da capacidade dele de crescer, evoluir, nunca puxar o freio. Vocês não ouvem falar de pessoas que não têm formação nenhuma? Tem o quê? O primeiro grau. E ficou rico. Por quê? Por causa do desejo dessa pessoa. Ele não se sabota. Então basta o desejo dele de crescer continuamente. Ele nunca puxa o freio. Ele cresce. Então, existir essa carência que tem no planeta é uma tragédia, literalmente, porque nunca deveria ter sido assim. Não há necessidade de ser assim. Agora, já sei que falarão que precisa ter capital para crescer. Pessoa que compra um bolo, ela não precisa ter cozinha, não precisa saber fazer bolo. Ela vai numa loja de bolos e compra um bolo. O bolo já é entregue para ela cortado em pedaços. O dono da loja já explica, olha, você vende cada pedaço por tanto. O que ela tem que fazer? Vai no ponto do ônibus, quer dizer, já sabem, né? Isso é um exemplo, não é para todo mundo sair pegando o bolo e levar nos pontos dos ônibus, porque aí vocês já viram, né? 500 mil pessoas tentando vender bolo no ponto de ônibus. Não funciona. Isso é um exemplo. Sabe quanto dá de lucro? 200 a 300%. Um bolo. Se ela fizer isso com 5 bolos, 10 bolos, num instante, em um mês, resolvido o problema de aluguel, de tudo na vida dela. Comprando bolo e vendendo bolo. Na rua. Dá trabalho? Dá. Tem que andar no sol? Tem. Na chuva? No frio? Tem. Todo dia? Todo dia. Eu vi um caso desse. O que aconteceu? Começou a vender. Começaram a pedir. Adivinha? Parou. O início da coisa é muito fácil, é muito simples.
porque o esforço é pequeno. Comprou, vendeu, foi lá, um dia, 2, 3, mas mais bolo, mais ponto de ônibus. Parou. Por isso mesmo que 50 mil pessoas, depois de ver este vídeo, resolvam sair comprando bolo indo nos pontos, a estatística diz que será uma minoria que depois de uma semana ou duas continuará vendendo bolo. Nesse risco nem existe, né? Claro, primeiro 2, 3 dias haverá muita gente vendendo bolo, mas depois, infelizmente, depois arrefece, perde o ímpeto. Vê que tem as primeiras dificuldades, primeiro trabalho, sair da zona de conforto, aí já não vai dar. Tem que ser outra coisa, mais simples, mais fácil. Sempre o problema será esse. Não é uma coisa de 2, 3 dias. É uma coisa que tem que ser feita a vida inteira, dia após dia. Não existe jeito de não crescer. Bom, se não crescer, decai. Aí o problema do dinheiro volta. Volta o problema que está faltando dinheiro. No fundo, é uma questão filosófica, metafísica, né? Visão de mundo. Porque, no fundo, é uma filosofia de vida. Mesmo que a pessoa não elabore nada disso, é uma filosofia de vida que o empresário tem que ter, se ele quiser ter sucesso. Ele tem que fazer o esforço ou o sacrifício que for necessário para ter sucesso, para vender, para ganhar, crescer. Não existe meio termo nisso, não existe outro jeitinho nisso. É uma filosofia de vida. E é por isso que é tão difícil. Porque se você desenvolver alguma coisa que precisa de pessoas comprometidas a dar o máximo para que aquilo ande, vocês verão quanto que isto é difícil. Quando se fala que tem um problema de mão de obra, é disso que se fala. Se você precisa de mão de obra que faça um trabalho continuamente alegre e feliz, vocês sabem quanto que é difícil encontrar isso. Esse é o problema. E aí tem uma palavrinha-chave, né, da história toda, hein, de tudo isso que eu estou explicando sobre crescimento. Alegria. Sem alegria, não tem como ter crescimento continuado, consistente. Consistente é aquele que é ano após ano, após ano, após ano, após ano, cresce. Não é cresceu, caiu. Cresceu, caiu. Não tem isso. É contínuo. Esse contínuo só pode acontecer se tiver alegria. Então, se vai vender bolo, tristemente, revoltada, ai que, né? Ó céus, ó vida, tem que vender bolo no sol. Esquece. Não vende um bolo. Nada. Porque o que move o universo é a emoção, a energia e movimento alegre. Mas vocês já devem ter escutado desde que nasceram que tem que sofrer. Precisa sofrer.
Né? Se não sofre, a coisa não vai para frente. Então, se for alegre, já é visto com ressalvas. Como está alegre? Se estiver alegre, deve ser superficial. Essa pessoa deve ter uma personalidade superficial, porque ele não tem a profundidade do sofrimento. Isso, então, nas artes não é? As grandes obras de música, de literatura, aquelas pessoas que sofreram barbaridade, produziram imensas obras, com certeza, com certeza. É possível produzir obras deste grau sofrendo, mas também é possível produzir com alegria. É uma escolha. Não há necessidade de ser pelo sofrimento, pela luta em glória. Não há necessidade de ser assim. Mas, num planeta com essa história que nós temos, fica parecendo que só tem um caminho de crescimento, que tem que ser o da dor. Para que tenha inventos, né, que sejam postos para todo mundo ter acesso, para ter que ter guerra. Bom, e aí você tem 6.000 anos de história com, no máximo, 30 anos de paz. Em 6.000 anos de história, 30 anos de paz. Sempre tem uma guerra, ou 10 ou 20 em andamento. Não há necessidade de ser desse jeito. É por essa razão que a pessoa... Eu não estou fazendo apologia de que não tenha que ter espiritualidade, nem nada disso. Eu não estou defendendo isso. É um exemplo. A pessoa que não tem maiores preocupações, mas em alegria, ele cresce. Por causa da alegria que ele tem. Então, se vai empreender alguma coisa, o primeiro fator é se tem alegria. Se não tem, nem começa, porque será perda de tempo. Aqueles 30 produtos, está tudo indo bem, está todo mundo feliz, está vendendo 10, 15, 20, a família está tudo certo, vamos em frente, nossa, estamos ganhando. Aí bateu nos 30, daqui a pouco veio 40, 50. O que acontece? Atrito. O atrito gerou o quê? Tirou a alegria. Acabou a alegria interna na família, porque tem que trabalhar mais. Então, o que estancou o trabalho foi a falta de alegria. Enquanto eles estavam produzindo alegremente, felizes, brincando, tudo estava andando. Na hora que eles começaram a pensar, mais 40, 50, que hora nós vamos entregar isso, e tem que comprar mais, e aí, sabe, aí o humor já variou de um lado, o humor variou do outro, aí já atritou, né? Aí pararam os pedidos. Aí a pessoa vai falar, bom, com dívidas como é que dá para ter alegria? Pois é. Este é o ovo e a galinha. Sem alegria, não vai dar para ganhar dinheiro e não paga a dívida. Primeiro tem que ficar alegre, depois ganha, depois paga. E o foco, já sabe, não pode ser em dívida. O foco tem que ser em ganhar. Quanto mais se põe o foco, mais aquilo cresce, seja o que for. Pois foco em dívida, mais dívida aparecerá. Aí tem que pagar as dívidas, mais dívida aparecerá. Eu tenho que ganhar dinheiro. Vai aparecer a oportunidade de ganhar dinheiro. Desfoca do problema. E solta o problema. Soltar o problema. Soltar as dívidas.
Isto não quer dizer esquecer que tem dívida, não pagar as dívidas, jogar as dívidas, os papéis, tudo numa gaveta, não quero nem mais saber disso, que baterão na sua porta. Não é ignorar as dívidas. Soltar é uma coisa interna, é uma filosofia de vida, é o desapego da coisa. E quando se tem desapego, há progresso. É um paradoxo, mas é a realidade. Toda vez que se tem desapego, há progresso. Por isso que eu levantei a questão no início das duas filosofias de vida. Ou eu vou jogar o jogo do mundo, quer dizer, eu vou entrar no mundo, ou eu vou estar, mas não ser do mundo. Estar no mundo, mas não ser do mundo. O que está no mundo, ele paga todas as dívidas dele, porque ele não é do mundo. Portanto, ele não faz dívidas. Se ele não é do mundo, ele não faz dívidas. Agora, aparentemente, pensa-se que para jogar o jogo do mundo tem que fazer dívida. E aí é difícil. Aí é difícil. Porque se você faz dívidas, sem ter receita, sem ter ganho, o desastre é certo. E se faz dívidas, achando que entrarão pedidos por alguma razão, o problema aparecerá. É muito importante entender isso. É a mesma história de achar que no mês que vem vai, depois do carnaval anda, e assim por diante. Chama-se esperança isso. É a última que morre. Esperança. Isso nos negócios é a coisa mais desastrosa que pode existir. Por quê? Depois do carnaval anda, então nós podemos fazer dívida agora. Pensa bem o seguinte, essa pessoa que foi comprar o bolo, qual é o capital que ela precisa? Vocês entenderam? Para haver crescimento, não há necessidade de praticamente nenhum capital. Vamos ver um caso extremo. Você tem um mendigo. Ele fica lá no farol pedindo esmola. Ele nem tem ainda dinheiro para comprar os chocolates para ficar no farol vendendo chocolate. Ele está a zero. Ele tem que pedir esmola para comer. Então, qual é o capital que ele tem? Ele mesmo. Né? Ele mesmo lá, parado, assim que os carros param, ele chega. Dá, perguntinha. Será que dá para este mendigo sorrir, desejar bom dia, boa tarde, boa noite, enquanto ele pede alguma coisa, sorrir e agradecer? Isso chama-se vendas. Vendas. Até para ser mendigo tem que saber vender. Vender a doação, né? A doação que a pessoa dará para ele. Tem que doar de boa vontade, alegre e feliz. Então doou para um mendigo feliz, o sujeito também fica feliz, todo mundo fica feliz, todo mundo cresce. Agora, vocês já imaginaram? Imagina a seguinte situação. Vem uma menina e bate no vidro que ela precisa de dinheiro. Ok. Você resolve ajudar. E vamos supor que você tira uma nota de R$2. Isso aconteceu há muito tempo, então a moeda era outra, mas tudo bem. Hoje vamos supor que você tirasse R$2. A menina pega a nota, olha, e rasga na sua frente, porque você deu uma miséria para ela.
Isso aconteceu. Como que essa pessoa pode progredir desse jeito? Então, até para pedir esmola é preciso ter alegria. Senão, fica muito difícil ganhar. Mas se o mendigo fizer direitinho, ele vai receber um dinheirinho. É só vocês calcularem quantos carros param em cada farol. Vamos supor, por hora, quantos faróis acontecem ali, parados, né? Quantos carros ele pode ir, faz um cálculo. Se tiver uma média de tantos por cada vez que dá uma parada, quanto que dá por dia, quanto que dá por mês. Eu não vou contar, porque senão daqui a pouco, já sabe, né? Vai ter um monte de gente dos faróis também pedindo, porque eu então não vou dar o valor que significa isso. Mas eu garanto que com este trabalho a pessoa ganhou o dinheirinho para ir lá e comprar os bolos. Então veja, o mendigo passou do zero capital, agora já tem um capital, agora vai lá, compra bolo, compra uma roupinha melhor, tá? E sai vendendo bolo. Aí vendeu um bolo, 2, 5, 10, aí ele tem mais capital, aí, e assim vai. Onde está o problema? Para progredir. Onde está o problema? Zero capital, hein? Zero. Agora imagine alguém que já tem casa, que já mora, que tem toda a infra, que tem o dinheiro para ir lá e comprar 3, 4, 5 bolos por vez, ou qualquer outro produto, ou qualquer outro serviço, ou fazer comida e vender, etc. Ou roupa, ou comercializar roupa, compra, revende. É a margem de lucro que dá em cada revenda, cada peça. É só ter o desejo intenso de progredir. Não pode ser uma coisa mais ou menos. Tem que ser intenso, porque o mais ou menos em uma semana ou duas não acontece. Comprou as roupas, fez alguma reunião, já fez reunião com as pessoas, com as amigas lá para oferecer? Ai não deu, não consigo juntar as pessoas. Tem o estoque, tem as roupas, mas não consegue juntar o povo para mostrar as roupas. Eu poderia dar N desses exemplos. Sempre, lá no fundo, lá atrás, tem uma questão da filosofia de vida. O ímpeto de fazer, de ganhar, de produzir, de melhorar, sempre. Isso é filosófico. Isso é o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer aqui. Agora, imagina, se a pessoa já tem essa concepção, que ela está aqui para fazer uma coisa, ela está aqui para crescer, para evoluir, para usar o máximo da capacidade dela, ela já sai fazendo. Então, daí você já pode tirar uma conclusão. Né? Os que têm o ímpeto, eles já estão lá na frente. Os que têm falta dessa garra de fazer intrínseca são os que têm dificuldade. Vamos dizer, tem muita gente que não tem a oportunidade. Nós estamos falando do mendigo. Falta conhecimento? Ok. No sebo tem livro de R$4 à venda. R$4.
R$3, R$2. Entra no site de sebos e você vê os valores dos livros. E não é livro que não acrescenta nada, não. São livros fundamentais. Um livro que muda a vida da pessoa. Um livro. Por R$3, R$4. Então, falta conhecimento? Ou não há conhecimento disponível? Não. 6.000 anos atrás já passou. É 2016. Existem meios da pessoa progredir, seja lá onde for. Mas é preciso ter essa vontade de progredir. E persistir. Mais que uma semana, ou um mês, ou 2 ou 3 meses. Porque dará trabalho. Com certeza. Muito trabalho. E cada vez, adivinha, mais trabalho. E essa é a palavra. Uma das palavras mais complicadas que existem nesse planeta. É por isso que se vê, ao longo da história, tal disparidade de evolução. No frigir dos ovos, não são as questões, grandes questões econômicas, leis, filosofias, etc. Sociologia, etc, etc. Não é isso. O mendigo, ele pode sair dessa situação se ele fizer direito. E se ele conseguir tratar bem o cliente dele, que é a pessoa que está no carro parado no farol. Se ele conseguir ter alegria de estar vivo, ele progride. Pois é. Mas essa alegria que tem que ter todos têm que ter isso. Não é o mendigo, é o empresário, é o executivo, é o técnico, todos têm que ter essa alegria. Se não houver isto, se houver aquela melancolia existencial, é impossível. Impossível. O universo só funciona com alegria. Eu sei que essa é uma pílula difícil de engolir, né? Que a coisa tem que ter alegria para andar. Sem alegria não anda. É só fazer uma experiência. É simples. Faz uma experiência. Faz algo com alegria interna, intrínseca. Não é alegria porque, ganhei não sei quanto, aí fiquei alegre. Não. Isso é emoção. Comi um pudim desse tamanho, fiquei alegre. Isso é emoção. Alegria é uma coisa interna. Flui de dentro. Na verdade, flui da centelha divina. Mas tudo bem. Não precisa nem saber que existe centelha divina. Aliás, quantos desses 7 bilhões sabem que existe centelha divina? Meia dúzia? Meia dúzia de esotéricos? É ínfimo. Bom, se um número significativo soubesse que existe a centelha divina, tudo já teria mudado. Nem estaríamos aqui falando disso. Nem estaríamos aqui falando de dinheiro. Porque não haveria problema de dinheiro mais. No planeta inteiro. No dia que um número grande de pessoas aceitar existe a centelha divina. Bom, e agora quais são as consequências de existir a centelha divina? Dentro do mendigo e dentro de mim. E agora, como é que faz? Por isso que funciona.
se o mendigo fizer isso, com esta alegria intrínseca da centelha divina, o mendigo sai daquela situação. É por isso que funciona. O que está dentro do carro vai continuar com os problemas dele, se ele não aceita a centelha divina. Mas o mendigo sairia dessa situação tranquilamente. Porque seria o todo atuando no mendigo. E o todo passaria alegria para todo mundo que está ali parado no farol. E se o mendigo se transforma num canal do todo, a vida dele muda praticamente instantaneamente. Mas é preciso fazer essa experiência. Agora, não precisa virar mendigo para sentir a centelha. Pode, do jeito que você está, do jeito que é, na sua profissão, sem mexer em nada. É só aceitar a centelha divina que existe dentro de cada ser do universo. Dentro de tudo que existe no universo. Num vírus, numa ameba, num chimpanzé, etc. Tem a centelha divina. Evoluindo. O ego. A centelha não. A centelha já evoluiu. O ego que está encobrindo ali é que está evoluindo. Então o único conhecimento que faltaria, e que falta, para acabar com toda a miséria que existe no planeta, é isso. Só isso. Mas não precisa sair, ok? Não precisa sair vendendo bolo falando da centelha divina. Não precisa. Só fala de bolo. Vai lá com o bolinho e vende o bolo, que o povo vai ficar feliz da vida. Nossa, imaginou a hora do lanche? Você fica associada com o bolo. A hora que eles batem papo, felizes, contam piadas, estão alegres, é a hora do bolo e de quem? Você. Neuroassociaram a sua pessoa com a felicidade que estão sentindo naquele momento. Adivinha o que os cobradores e motoristas falaram para essa pessoa? Traz mais bolo. É isso. Eles ficaram felizes, eles precisam de mais bolo. Aí ela fica mais feliz e assim por diante, e todo mundo ganha. Qual o resultado que deu isso? Nada. Nada. Parou o bolo. Então, no fundo, é uma questão da filosofia de vida, de aceitar a centelha divina. Mas tudo bem. Isso é outra história. Não tem problema. Joga o jogo. Joga o jogo. Não tem problema. Competição, produção, comercialização, divulgação. Não haverá problema algum de crescimento, se divulgar corretamente. O que é divulgar corretamente? Usar os meios que já existem hoje de uma forma eficiente. Mensagem. Mensagem. Divulgar uma mensagem alegre e feliz. Seja o produto que for, seja o serviço que for, a divulgação tem que ser alegre. Não haverá limite de pedidos para o seu produto, para o seu serviço, se isso for divulgado com alegria. Então, se você vai tirar uma foto para pôr num site, num blog, num Face ou qualquer outra rede, tem que ser alegre. As pessoas têm que olhar isto e têm que sentir que há alegria nesta foto. Sem isso, nem posta, nem fala, nem nada. Se não tiver esta mensagem de alegria, é melhor não fazer nada, porque é perder dinheiro, é perder tempo, é perder tudo.
Então, com todos esses meios à disposição de todo mundo, onde está o problema? Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não sei escrever. O escrever, de onde vem o escrever? Da centelha divina, saiba ou não saiba. Vem pela intuição o que deve ser escrito, não pelo ego, pela intuição. Então, para escrever, precisa fazer o quê? Papel, caneta, e escreve. Computador, digita. Sem pôr ego. É só isso. Então, por mais, vejam bem, por mais que se explique, escreve assim, 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 assado, que vai dar certo. Se colocar ego nisso, não consegue. Então, eu não sei escrever. O não sei escrever é o ego da pessoa que não consegue escrever. Porque o ego está pondo toda essa resistência ao crescimento. Tudo isso que a gente já falou até agora, que quando começa a vender, bateu lá nos 30 produtos, parou tudo. É isso é o ego. Porque quando bateu nos 30 produtos, se cada um da família pensasse, nós estamos aqui vendendo para a centelha divina. Esse é um serviço para a centelha divina. É para ela que nós estamos trabalhando e vamos continuar. E seja lá o que tiver que fazer, nós vamos fazer. Alegremente, todos felizes. Não haveria problema algum. Porque não teria ego para ter atrito esse com esse e começar a reclamação, ai que tem que trabalhar, ai já estou cansado, não vai dar mais, esse negócio já ficou difícil, que horror. Não haveria isto. Quando se assume e se deixa a centelha divina atuar. Pois é. O assunto começa no jogar o jogo do mundo. Mas daqui a pouco já virou para a centelha divina. Já sei. Né? Passou uma hora e tanto, apareceu a centelha divina na história. Pois é, mas só que a minha função é passar soluções, ideias, passar conhecimento, passar experiência. Se eu só falar o que não funciona, não vai adiantar nada, nem assiste isso. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acabar calhando no soltar e na centelha? Vai. N vídeos pela frente, os 71 atrás, vai cair nessa situação de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, seja 1 hora depois, ou 2 horas, ou 3 horas depois, mas vai cair nisso. Porque é a única solução que existe. Embora vá levar séculos para isso ser aceito, que a centelha assuma, né, o controle nesse planeta e isso passe a ser uma civilização amorosa, não importa, um dia. Mas a semente tem que ser lançada, a semente tem que ser. Então, a questão é simples. Dá para jogar o jogo do mundo? Dá. Então, a regrinha para jogar o jogo do mundo é: compete com alegria, sem zona de conforto, sem reclamação, sem ficar murmurando, sem achar que está bom, que já está demais, que já está vendendo, não dá, não. Sem nada desse muro de lamentações quando a coisa começar a crescer e pedirem os 5.000 panetones.
Porque pedirão os 5.000 panetones, com certeza. A não ser que você tire a divulgação do ar. Se você tirar a divulgação, claro, aí para tudo. Aí acabou, aí volta tudo atrás. Mas se mantiver a divulgação, inevitavelmente chegará nos 5.000 panetones. Não tem como, é impossível. A não ser que você vai fazer um produto horrível. Então, aí claro. Mas se fizer direito, é impossível não ter crescimento. Então esse dilema, digamos, existencial, ele tem que ser resolvido antes da coisa começar. É o que eu sugiro. Filosofia antes de começar a pôr o negócio no ar. Antes de fazer dívida, de comprar equipamento, de comprar os insumos. Antes. Sente e conversa. Quem que serão os sócios? É a família? Então sente e conversa. Olha, gente, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos fazer assim, assim, assim? Bom, então vai acontecer assado, assado, assado. Em uma semana vai acontecer isso, em um mês isso, em 3 meses, 6 meses, 1 ano. E você só observa. Vai explicando qual é o futuro que vem pela frente. E observa as reações. A hora que começar a ter, né, a começar a se remexer na cadeira, você já sabe que bateu na zona de conforto. Explica que tem que crescer, e não tem jeito de não haver isto. E se colocar a roda em andamento, a roda gira. E veja a reação. Porque aí, evita-se isso. Porque senão fica sempre uma história repetitiva. Começa a coisa, né? Não, porque quero fazer. Tá bom. Aí começa. Aí assim que andou, pronto, estanca. Aí para. Aí deu crise existencial porque está vendendo muito. E aí cai, né, toda aquela situação que eu já expliquei. Quanto mais administrar, organizar, mais cresce. Aí não vai ter fim isso? Não. Não vai ter fim. Senão come os caminhões. Né? Se quiser ter fim, não tem problema, pode ter fim. Mas um caminhãozinho por mês, olha quanto vale o caminhão, hein? Por mês, hein? Acaba os caminhões. Crescer é a essência do universo. Essa movimentação frenética, essa velocidade frenética que tem no universo, organizada, mas 106.000 quilômetros por hora, é o normal. Tudo é assim. Em qualquer lugar. Nesta dimensão, na próxima dimensão, na outra dimensão, na outra dimensão. Para baixo, para cima. Não tem escapatória. Até para baixo, tem crescimento? Tem. Simples. Mas é simples. Sabe por quê? Que tem competição. Para baixo, que é competição feroz. Feroz. Porque a única regra que tem é o poder, mais nada. E quem pode mais, chora menos. Lembra do velho ditado? Quem pode mais, chora menos. Então, ou cresce, ou cresce. Agora, para cima, bom, aí para cima está no livre-arbítrio de cada um. Mas também ficar na zona de conforto também não funcionará por muito tempo. Porque é lógico, né? É uma tentação gigantesca. Assim que estabilizei, aí eu vou ficar aqui agora. Eu não saio mais daqui. Não existe isso. Um dia sai, de um jeito ou de outro. A centelha
ela tem que acumular conhecimento, ela tem que acumular experiências, ela tem que vivenciar crescimento de um jeito ou de outro. Quando a pessoa puxa o freio, ela está puxando o freio da centelha, ela não deixa a centelha crescer, ela fica lá encapsulada, parada, porque não entra informação, porque não faz mais nada, não entra nada, nem estuda, nem trabalha, nem nada, de nada. A centelha que está lá, vamos dizer, desesperada para crescer, para emanar, para fazer, ficar alegre, e não consegue. Por quê? Porque está presa dentro de um ser X. Então, ficar estável não funciona. É bom, né? Isso é só uma dica para avaliar bem os planos futuros. Eu acho que por hoje já tem material suficiente para isso ser pensado, estudado, avaliado, analisado, autoavaliação. N vezes, não? Porque é só dar play de novo, certo? Assiste de novo, dá stop, para, pausa, para. O que será que quer dizer isso? Pensa bastante, entendeu? Volta, continua. Ainda bem que existe essa tecnologia, porque é literalmente impossível uma pessoa atender 7 bilhões de pessoas, 1 a 1. É impossível. Quase que 100% das perguntas são só sobre dinheiro. E todas recaem na situação explicada aqui hoje. Varia o produto, varia o serviço, a situação, mas é pouca mudança. Detalhes. As questões de visão de mundo, filosóficas, procedimentos, autossabotagem, zona de conforto, alegria, tristeza, etc., são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. O problema se repete milhões e milhões e bilhões de vezes. Mas o problema é sempre o mesmo. A solução é sempre a mesma. E isso tudo já foi dito há milhares de anos por várias e várias pessoas. Lao Tse falou tudo isso. Ele escreveu tudo isso. O suficiente para que toda essa prosperidade pudesse acontecer sem maiores problemas. Então, quando você lê o Tao Te Ching, está tudo dito lá. Tudo dito. Solta que as coisas andam. Deixa o fluxo do universo fluir. Que a coisa anda. Não põe pressão. Não põe ansiedade. Agora, Lao Tse não poderia descer em mais detalhe, porque senão ele não conseguiria nem passar o que conseguiu passar. Porque soltar, como foi dito já, é a coisa mais poderosa que existe no universo.
Não tem procedimento mais poderoso que isso. Basta pensar um pouco que a pessoa chega a essa conclusão. E se puser em prática, então, ela não terá dúvida alguma. Por isso que ele falou, o tal não pode ser ensinado, o tal tem que ser vivido, vivenciado. Por isso que foi escrito, passado, é mais do que o suficiente. Porque, entendido o conceito, basta que seja aplicado. Se fizer isto, todo este problema do jogar o jogo desaparece. Todo problema de jogar o jogo desaparece se a pessoa soltar. Trabalha, estuda e solta. Deixa que o feijãozinho nasce. Põe na terra, água, só esperar. Solta o feijão. Agora, se você for lá e cavar, abre o buraco para ver o que está acontecendo com o feijão, não vai ter feijão. Se você deixar o feijão em paz, ele cresce. A mesma coisa com tudo que se fizer na vida. Faz um negócio, põe ele andando, solta os resultados. Eles aparecerão no devido tempo. Só voltando um pouquinho. Se a moça voltasse lá, forçando, vocês não vão comprar bolo? Vocês têm que comprar mais bolo. Eu tenho dívida para pagar, vocês têm que comprar bolo. O que iria acontecer? Acabou a venda do bolo. Pressionou, acabou a venda. Como ela foi alegre e feliz da vida, sorrindo, vendeu tudo. Continuaria vendendo até o fim dos séculos, se não parasse, por tudo que já foi explicado. Portanto, nunca forçar. Nunca. Que aí tudo anda. Não é não fazer nada, é continuar trabalhando, mas não forçar os resultados. Não precisa. O rapaz só falou, gostei do panetone da minha amiga. Pediram 5.000. Ele não falou, vocês têm que comprar o panetone da minha amiga. Não. Ele só falou, gostei de provar o panetone. Funciona por si só, em qualquer situação. Qualquer. Não tem situação na vida de uma pessoa que se aplicar ou soltar não funciona. Sempre o resultado será o melhor possível. O melhor possível. Não é, nem sempre é o resultado que você quer. É o melhor possível. Porque se tiver que ser o resultado que você quer, aí não é soltar. Aí é o ego que quer impor um resultado. Quando a pessoa aceita que pode ser o melhor possível, ela aceita o que vier. Está ótimo. Porque foi a centelha que decidiu que aquele era o resultado melhor, naquele momento, naquela situação. E isso é soltar. Portanto, é de dentro, é vivenciado. E só assim pode haver alegria de viver.